3 meses de idade. Com o senhor, doutor Fabiano. Bom dia a todos. Nós da Delegacia de Polícia de Andradas convocamos uma entrevista coletiva, né, para esclarecer a população o caso bárbaro e de enorme repercussão que ocorreu ontem, né? Ontem pela manhã nós fomos acionados, né, pela Polícia Militar com a notícia de que havia dado entrada no hospital no decorrer da madrugada uma criança de apenas 3 meses de idade e que em seu corpo havia algumas marcas que seriam compatíveis com lesões corporais. Diante dessas informações, a gente já de forma imediata requisitou o encaminhamento do féretro para o IML para que fosse realizado o exame de necropsia. E paralelamente nós já custodiamos os pais para que fosse iniciado o procedimento investigatório. Outras pessoas foram ouvidas, né? A exemplo do responsável pelo serviço fúnebre, que teve o primeiro contato com a criança, e tivemos diálogo constante com o pessoal do IML no decorrer dessa investigação. Os interrogatórios policiais demandaram um longo tempo, né? E durante o interrogatório policial da mãe da criança, que foi presidido pela doutora Michele, a gente conseguiu as informações acerca da autoria da conduta criminosa. Vamos falar. Só vou direcionar aqui um pouquinho, só para... Só um minuto, doutora. Bom dia. Então, como o doutor Fabiano falou, nós tínhamos a informação inicial que poderia ter ocorrido um crime, né? Tendo aquele bebê de 3 meses como vítima. Mas a gente precisava de provas, né? E a primeira delas foi a confirmação, ainda que informal, sem o laudo, né? Por parte do IML, por volta da hora do almoço, de que, de fato, a criança teria marca de agressão no corpo. A partir daí, nós começamos a ouvir o casal, que são os pais da criança, né? Ouvimos separadamente os dois, o pai e a mãe. O pai teria negado qualquer forma de agressão no filho, né? Teria refutado veementemente qualquer possibilidade de ter agredido o filho. E a mãe, por sua vez, após muita insistência por parte dos policiais que acompanharam a oitiva, eu, o doutor Fabiano, o escrivão de polícia, mais investigador, enfim, ela acabou atribuindo as lesões corporais na criança às agressões que o pai teria perpetrado. Segundo ela disse que a criança teria sido agredida das 7h30, das 19h30 aproximadamente, na data de terça-feira, até aproximadamente às 21 horas. Então foram 2 horas de agressões. Agressões das mais variadas, segundo ela, que vai de tapas no rosto, joelhadas no abdômen e, enfim, que acabaram ocasionando a morte por politraumatismo dessa criança. Ela tentou se eximir de qualquer culpa, alegando que ela pessoalmente não teria provocado nenhum tipo de lesão na criança. Ela atribui o tempo inteiro ao pai, como que o pai tivesse praticado sozinho e ela tivesse simplesmente assistido e tentado, segundo ela, impedir. Segundo ela dizia a todo momento para o pai devolver a criança e parar, e que ele cessasse com as agressões, mas ela não teria sido atendida. Segundo ela, após cessar as agressões, a criança foi colocada para dormir e como era hábito dessa criança acordar durante a madrugada para mamar, chorando,
ela teria estranhado o fato de que essa criança não teria acordado. E aí ela teria ido ver o que tinha acontecido e ela percebeu que a criança estaria respirando de uma forma mais tênue. E o coração estaria batendo também de uma forma mais fraca. Acionaram o SAMU, receberam orientações sobre massagem cardíaca, teriam feito inclusive as massagens cardíacas na criança, ainda em casa, e em seguida o SAMU socorreu a criança e acabou levando para o hospital, onde a criança acabou falecendo. Doutora, João Daniel da EPTV, eu tenho uma dúvida, que a mãe alega qual o motivo, por que o pai teria espancado essa criança? Algum motivo específico? Ele estava bêbado? Olha, a mãe disse que ele não bebia. A questão é a seguinte, vai ser melhor apurado agora, no inquérito que está sendo presidido pelo Dr. Fabiano, mas tudo indica que essa criança, ela já vinha sendo vítima de maus tratos, já há algum tempo, né? Nós precisamos do laudo para confirmar a existência de lesões antigas e tudo mais, né? Mas tudo indica que sim. E esse questionamento nós fizemos a ela também, qual seria o motivo. E segundo ela, a criança chorava muito, porque a criança tinha muita dor abdominal, que é o comum, né? Absolutamente comum até os 3 meses, mas segundo ela, ele teria se estressado, palavras dela, com o choro contínuo da criança. Doutora, de acordo com os vizinhos, o Conselho Tutelar teria ido lá pelo menos 3 vezes, por denúncias dos próprios vizinhos, mas não teria encontrado provas. Houve em algum momento solicitação do Conselho Tutelar ou registro de alguma denúncia? Não, isso a gente vai ainda apurar, né? Isso a gente vai apurar. A gente já tem conhecimento que o Conselho Tutelar realmente compareceu no local, apurou, inclusive no mesmo dia que teria aportado uma denúncia no Conselho Tutelar, as conselheiras compareceram até a residência. Só que uma coisa que nós percebemos, que nós já podemos adiantar para vocês, é que é um casal, e a mãe, o pai eu não tive contato, mas a mãe é de uma personalidade extremamente dissimulada, né? Então não nos causaria nenhum espanto que o Conselho Tutelar tivesse de fato comparecido no local e não tivesse detectado de imediato que alguma coisa estivesse errada. Porque havia sim uma aparência de normalidade. Ela é uma pessoa assim, nós passamos uma tarde toda ali com ela para ela confirmar o que havia acontecido e ainda o fez de uma forma fria e sem demonstrar nenhum tipo de sentimento ou arrependimento, enfim. O pai em nenhum momento acusa ela? Não, o pai em nenhum momento acusa ela. Inclusive o pai também demonstrou uma frieza incomum, né, na situação do filho morto. Ele nega veementemente as agressões. Inclusive ele teve uma mudança de personalidade no momento em que nós imputamos a ele a conduta criminosa, entendeu? E ele muito frio, a mãe também muito fria, e a todo momento tentando proteger, entre aspas, a conduta criminosa do pai, que nos chamou muita atenção e nos causou até certo espanto. Doutor, o que me chamou muita atenção, pessoalmente, particularmente, que essa criança foi atendida pelo SAMU, na equipe médica, profissionais, não sei se médicos, mas enfermeiros, e depois pela equipe médica da Santa Casa, e foi o agente da funerária, o proprietário da funerária, que identificou os hematomas. SAMU e Santa Casa foram omissos? Sob o meu ponto de vista, não. Em primeiro lugar, as agressões eram tão graves, que acredito que a medicina não teria condições de salvar, infelizmente, essa criança. Eles foram acionados do SAMU no primeiro momento, foram até o local, prestaram o primeiro atendimento, removeram a criança até a Santa Casa, foi feito também um atendimento na Santa Casa, no sentido de salvar essa criança. E, posteriormente, entra numa fase administrativa, tá? Então, qual que é o intuito do nosso inquérito? Apurar a conduta dos criminosos, que são os pais, e a materialidade do fato. Então, causas administrativas serão apuradas posteriormente, até mesmo pela Santa Casa. Mas se o agente funerário não tivesse percebido, a criança seria sepultada como morte natural. Será que o médico pode responder por não ter verificado os hematomas? Como eu disse, vai ser se houver, vai ser um procedimento administrativo, né?
Com relação ao agente ter visto e não ter dado nada, entre aspas, no futuro, isso a gente entra no campo do si, né? Mas lembrando que se fôssemos comunicados e a criança já estivesse enterrada, nós teríamos a possibilidade de fazer a exumação do cadáver e constatar as lesões e teria possivelmente o mesmo desfecho que está tendo. Doutor, a perícia esteve na casa, chegou a ir na casa, algum material foi apreendido? Como eu falei, nós tivemos contato há pouco mais de 24 horas do caso, né? E ainda na tarde de ontem a gente já conseguiu delimitar a autoria. Uma equipe de policiais foi à casa preliminarmente para recolher alguns materiais e trazer até nós. Agora, a gente tem 10 dias para finalizar esse inquérito. Então, a perícia será acionada, comparecerá ao local. Estamos à espera agora do laudo de necropsia, só para confirmar o que nós já sabemos, porque mantivemos conversas constantes com o médico legista no momento da necropsia, que foi o que nos propiciou a lavrar o auto de prisão e flagrante delito dos pais e prendê-los. Doutor, Jornal André das Lourdes. Uma vez que o médico constatou que a criança estava visivelmente muito machucada, não foi prematuro ele liberar o corpo para que a funerária já levasse para o velório? Eu participei disso, eu estava lá e eu vi. A roupinha da criança já estava lá para ser trocada, entregue aos pais, ser feito o velório e em seguida o sepultamento. Não houve negligência de quem atestou que foi uma morte natural ou incerta? A negligência eu entenderia se ocorresse uma omissão de socorro, o que não aconteceu. Foram envidados todos os esforços necessários para que essa criança sobrevivesse. A partir do momento que a criança entra em óbito, entra numa fase administrativa. Num primeiro momento administrativa. A gente não descarta nenhuma outra possibilidade. Mas no momento, o nosso inquérito policial é a respeito da conduta, da autoria do crime de homicídio, podendo também desembocar em maus tratos anteriores e materialidade do fato. Então, isso será apurado posteriormente à conduta. Nós vamos ouvir os médicos, o atendente do SAMU, o médico que prestou socorro no hospital. Então, tudo ainda está em aberto. Doutor, por quais crimes eles devem responder e se a mãe deve responder pelos mesmos crimes que o pai? Bom, ou se deve ser prematuro dizer isso? Sim, a gente não delimitou ainda 100% a autoria criminosa, né? Como nós já falamos, tem 10 dias ainda para concluir esse inquérito. Homicídio qualificado, os maus tratos por a mãe, de que ela não perpetrou nenhuma ação com relação à criança, mesmo assim ela responde pela omissão, porque ela é garante, ela é a mãe, ela tinha a obrigação de impedir que o pai perpetrasse essas agressões covardes contra uma criança de 3 meses. Doutor, ainda nesse caso, não poderia a mãe ter agido sobre o estado puerperal? O estado puerperal ocorre logo após a gestação. A doutrina médica e penal, ela não delimita um prazo específico do estado puerperal. Geralmente, a mãe, quando comete algum crime sob influência do estado puerperal, seria infanticídio, mas seria por uma ação ou uma omissão no caso de não dar leite para crianças, esse tipo de coisa. Ali, ela viu agressões constantes em relação ao seu filho e não tomou nenhuma providência. Então, sob a nossa ótica, ela é coautora do crime de homicídio. Doutora, além dessa coautoria, por ela ser muito dissimulada, como a doutora mesmo falou, existe, o senhor até deu a entender que ainda vai seguir as investigações, existe essa possibilidade dela também ter agredido a criança? Então, está descartada. A gente trabalha com essa hipótese também, só que nós temos que delimitar nesse prazo do inquérito policial, né? Então, aquilo que eu falei torna a repetir. A gente está mais ou menos a 24 horas no caso, né? Ontem a gente lavrou o auto de prisão em flagrante delito, tem outras pessoas a serem ouvidas, juntada de documentos, laudos periciais, e aí, ao final a gente vai ter a delimitação da autoria e da conduta individualizada de cada um.
E o fato deles serem pais da criança, eles incorrem uma pena maior? Existem as causas de aumento de pena, né, no próprio tipo do homicídio. Existem as causas genéricas, sim, um aumento de pena em decorrência de serem os genitores da criança, isso vai ocorrer, com certeza. Eles tinham passagens pela polícia, fora esse caso e fora o conselho tutelar, por outros tipos de crime, doutor? Não tinham passagem pela polícia, era um casal jovem, né, é um casal jovem, ela tem 19, ele 23, não nos chegou nenhuma informação a respeito de uso de drogas, álcool, alguma coisa assim. E nos 10 dias nós vamos delimitar isso. Filhos, o Iago era o único, dos dois. O único filho. Doutor, o autor também colocou nas redes sociais que ele tinha adquirido recentemente porte de arma. Isso é um fato de relevância para o inquérito ou não? No nosso inquérito, não. Não, porque ele não usou uma arma de fogo para matar o filho, né? Mas é uma situação que vai ser averiguada também. Doutor, estão no presídio de Andradas, né? Presídio de Andradas. Em prisão. Não, eles foram presos em flagrante. O flagrante ele será comunicado na data de hoje, né, ao Poder Judiciário, que vai deliberar acerca da manutenção deles em prisão preventiva ou outros caminhos que acharem necessários. Doutor, a gente só precisa fazer umas imagens. Verdade, vocês conversando.